3 até o 14. Leia a Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Oh Deus, obrigado por essa palavra. Fala conosco, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo inicia esta carta com aquelas saudações costumeiras, lá nos versículos 1 e 2. Ele introduz saudando aqueles irmãos que estão em Éfeso, chamados santos e fiéis em Cristo Jesus, desejando sobre eles a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida ele expressa uma adoração, um pleito de louvor, um hino, um cântico de exaltação, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ações de graças e adoração pela dádiva gloriosa de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, eu aprendo logo de início aqui que Paulo vê a si mesmo como um beneficiado, como um bem-aventurado, como um feliz por ter sido agraciado com a graça maravilhosa de Jesus. Irmãos, quantos aqui podem dizer: olha, eu tenho certeza que Cristo entrou no meu coração e eu sou uma nova criatura? Amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa: que nós manifestemos esta adoração a Deus, sempre, sempre e sempre, dizendo: bendito seja Deus, que Ele teve piedade de mim. Sabe, irmãos, há uma coisa que o homem natural não entende. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, porque essas coisas lhe parecem loucura, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, não tem essa capacidade. Ele pode ter cultura acadêmica, ele pode ter formação universitária, pós-universitária, doutorado, pós-doutorado. Se ele não for iluminado pelo Espírito Santo, ele não pode entender esses mistérios. Mas eu louvo a Deus que a gente que aprendeu a ler na Bíblia, era analfabeto e leu na Bíblia, como eu conheci muita gente, e você também conheceu, e gente que é letrada, capacitada, também foi alcançada pela graça de Deus, e podem dizer: bendito seja Deus, porque Ele iluminou o meu coração. Amém. Agora
beneficiários, como pessoas bem-aventuradas. Se nós olharmos, irmãos, para a vida de Paulo, embora Paulo fosse um fiel religioso, fosse observador de mandamentos, fosse estrito na sua conduta como judeu ortodoxo que era, como fariseu que era, ele poderia dizer o seguinte: eu tiro nota 10 nesse negócio de religião. Mas ele diz depois que ele considerou tudo esterco, refúgio pela grandiosidade de Jesus Cristo. Por causa do pecado, o homem que estava vivo para adorar o Deus vivo, morreu. O diabo disse para Adão: não, e Eva, não, vocês não morreram não, vocês serão como Deus. Lembra disso? Os irmãos se lembram o que aconteceu? Adão e Eva caíram duro lá? Não. Mas eles morreram espiritualmente naquele dia. E aqui em Efésios 2, verso 1, Paulo vai dizer: e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. A igreja nada mais é do que esta gloriosa restauração do propósito original de Deus. Aí, irmãos, quantos de vocês aqui nunca antes pensavam estar aqui adorando a Deus e cantando louvores, viviam longe dos caminhos do Senhor, nem se preocupando com Deus, nem ligando para Deus, nem querendo saber de Bíblia, de oração, de igreja, de culto, de Deus, de santidade, de coisa nenhuma, mas hoje a sua alegria está no Senhor? Quantos têm essa experiência aqui? Muita gente. Sabe por quê? Porque Deus nos trouxe de volta para o seu propósito original, para o louvor da sua glória. Não é lindo, irmãos? É mais que lindo, é maravilhoso, é glorioso, é extraordinário. Homem algum é capaz de fazer isso, mas Deus faz pela sua gloriosa graça. Paulo então vai explicar algumas coisas. Primeiro ele vai dizer que nós fomos eleitos por Deus. Essa eleição se deu antes da fundação do mundo. Nós recebemos já desde então em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo, toda a sorte de bênçãos espirituais. Você não é obra do acaso, não. Quando Deus o criou, Ele já pela sua graça o destinou para esta vida bendita em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o que eu louvo a Deus é que o diabo não tem a última palavra. Quem tem é Deus. Quem manda nesse negócio aqui é Deus. Quem governa esse universo é Deus. Por isso, quando o caos está instalado, nós podemos dizer: o Senhor reina e a terra está cheia da sua glória. Agora, amados irmãos, uma outra coisa que Paulo, além do verso 3 que fala da eleição, ele vai falar no versículo 7 a 12 que nós temos a redenção pelo seu sangue. Ora, o que é a redenção? É o livramento da escravidão. Você lembra daquele corinho que a gente cantava? O Egito escravo fui, sim. Alguém lembra disso aqui? O Egito escravo fui, do faraó, triste, bem triste estava, meu coração chorava. Livre me deixaste livre. Sabe isso que aconteceu? A redenção é este livramento, esta libertação. E a redenção, ela se efetiva mediante pagamento. E Paulo vai dizer através do que se dá isto. Ele diz: pelo seu sangue. Eu gosto de ver muitas vezes aqueles meninos da Cristolândia, quando eles cantam que eles são livres. Lembra daquele canto? E eles cantam que foram livres pelo sangue. Nada além do sangue. Isso mesmo, pastor. Nada além do sangue. Sabe uma coisa? Há um hino do cantor cristão que diz assim: quem me poderá salvar? Cristo que verteu o seu sangue. Onde as culpas vou limpar? Só no seu precioso sangue. Não há outro meio que Deus aceite a não ser este.
Há um outro belo hino cantor que diz assim: para minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu Redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Você foi livre pelo poder do sangue. Uma outra coisa, irmãos queridos, Ele nos deu a redenção pelo seu sangue, mas Ele nos deu uma segurança, selados com o Espírito Santo da promessa. Estes eleitos antes da fundação do mundo precisavam ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos 10:17. Quando o Evangelho foi pregado aos Efésios, o Deus que os havia escolhido também foi o Deus que abriu os seus corações para que eles recebessem a palavra da verdade, o Evangelho da vossa, da nossa, da deles salvação, da salvação que é nossa em Cristo Jesus. Quando eles abriram o coração, Paulo diz: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em Éfeso havia muita madeireira, havia exportação de madeira, e os donos daquelas madeiras, para poder saber de quem era, a minha, eu tinha um pouco de madeira, o pastor Marinho tinha dele, o irmão aqui, a irmã ali tinha madeira. Como é que faz? Vou botar um selo. Então um selo seria, no caso, a marca. Então esse aqui é do Edson, esse é do Marinho, esse é do João, esse é do Antônio. Muito bem, Paulo utiliza essa linguagem dizendo: vocês têm o selo de propriedade. Irmão, você devia olhar para isso aqui e dizer assim: gente, eu tenho o selo de Deus na minha vida, eu tenho o penhor, eu tenho a garantia de que essa redenção vai se efetivar naquele glorioso Deus. Vocês não estão entendendo? Significa o seguinte: você é propriedade de Deus, você é comprado com alto preço, e Deus coloca o seu selo em você, e o selo, sabe qual é? O Espírito Santo. É a garantia da redenção do nosso corpo. Às vezes a gente olha para a nossa vida aqui, tem tanta luta, tanta tristeza, tanta decepção. Irmão, quem é de nós que já não passou seus perrengues feios na vida? Quem é que já não chorou? Quem é que já não teve sofrimento? Às vezes a gente olha para o corpo de um irmão já quebrado, enfermo, e a gente olha e diz assim: nossa, esse irmãozinho aqui era tão saudável, aquela irmã ali tinha tanta saúde, hoje está com Alzheimer, hoje está com algum tipo de demência, hoje está com o corpo já alquebrado pela enfermidade, e a gente diz assim: ah, que pena, o que espera agora é só o fim. Meu irmão, para esse corpo mas Deus vai transformar esse corpo de humilhação, diz Paulo aos Filipenses, para ser conforme o seu próprio corpo de glória. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que Deus colocou o seu selo e disse assim: essa é a minha propriedade. Sabe o que vai acontecer? No tempo certo eu vou resgatar a minha propriedade. Vou dar um exemplo para você. Você sabe o que é penhora, não sabe? O indivíduo precisa de uma grana e ele não tem crédito, não tem nada, mas ele tem lá um anel, tem uma joia, alguém já foi na Caixa Econômica? Isso é lícito, isso não é picaretagem não. E a pessoa tem lá uma corrente, então ela vai lá de ouro e leva. Aliás, vou dizer uma coisa: o camarada que tiver uma corrente de ouro, ele dá em São Paulo, vai no pescoço, está faltando juízo, porque é capaz do camarada ficar sem a corrente e sem a cabeça, porque os caras arrancam até o pescoço do cara pobre. É verdade, velho? Oxe, uma irmã querida estava num carro, ainda bem que a correntinha dela era fininha, porque se fosse uma grossa, ela tinha ficado sem pescoço. O cara enfiou a mão assim, puxou. Quando puxou, já pensou? Quebrou e machucou o pescoço da irmã. É desse jeito. Mas olha lá, aí você pega aquela joia, vai lá e bota aquilo lá no banco. O banco pega e te dá um dinheiro. Vamos supor, você deixou a joia lá e mais ou menos dá o valor. Quanto é que você precisa? R$2.000, tá bom, R$2.000. Como é que você vai pagar isso aí? Aí eu vou pagar em 10 de 200. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a 10ª. O banco recebeu os 2.000. Bom, o
jurinho, claro, ninguém é diferente, bota o jurinho em cima. Aí, o que aconteceu? Acabou de pagar, o que acontece? Pega e devolve para você, não é assim? Pois bem, nós temos a garantia que é o Espírito Santo, que naquele dia glorioso o Senhor cumprirá aquilo que Ele já começou em nossa vida, agora, hoje, para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, para quê? Qual a finalidade, afinal de contas? O texto responde: para o louvor da sua glória. Escolhidos em Cristo, redimidos por Cristo, usufruímos a redenção que é em Cristo Jesus pelo sangue de Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo como garantia e estamos olhando para aquele glorioso dia em que todas as nossas aflições ficarão para trás, onde todas as nossas enfermidades não existirão mais. Outro dia eu preguei um sermão e eu disse assim: no céu não há hospital porque não há doente, no céu não tem cemitério porque não tem morte, no céu nós não vamos encontrar dor nem sofrimento. No céu, muita gente diz: eu não creio. Eu digo: eu creio, eu troco a minha fé pela sua incredulidade. Olha aqui, glória a Deus, no céu estarão ausentes todas as coisas ruins. Você que veio lá da terrinha, que chegou a ver o chão trincado porque não tinha água, tu veio para São Paulo e disse: aqui a água não acaba nunca. Foi ou não foi? Foi? Eu nasci aqui, moço. Nunca vi na minha vida um negócio acontecer que está acontecendo agora. Aliás, eu estou com 61, dizem os especialistas, falavam em 84 anos que nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Mas já teve gente que diz que na história toda, pastor Marinho, desde que se tem registro da questão de estiagem, de seca, nunca na história de São Paulo aconteceu o que está acontecendo. Há uma cidade aqui no interior, em 8, 9 meses sem água. Aqui no Rio, na represa de Nazaré Paulista, Tibarinha, o homem estava no fundo do repórter, assim como eu, com o microfone na mão, no fundo do rio. E aí ele disse: olha, eu estou no fundo do rio. Que rio não existe, que é terra. Aquela terra é só trincada, um pouquinho de lama aqui e acolá. Ele disse: olha, aqui tem 30 metros de altura essa ponte, essa coluna, né? Aí ele disse assim: a água chegava a 15 metros de altura. 15. Olha, 15 metros é água, hein? Ele disse: agora o que é que tem aqui? Não tem nada. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: no céu haverá um abastecimento de água que não vai faltar nunca. No céu tem árvore que produz fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. No céu não vai ter problema de iluminação, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Não precisa nem de luz do sol, nem da luz da lua, porque o Deus Todo-Poderoso brilhará naquele lugar. Sabe, irmãos, tudo isso acontece porque Deus tomou de volta aquilo que é dele. Eu tenho dito o seguinte: quando o diabo disse que alguma coisa dele, quando ele disse para Jesus: olha, tudo isso te darei, é mentira, ele não é dono de nada. Quem é dono de tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é dono, ele é Senhor de todas as coisas, todas. E eu quero encerrar aqui minha palavra dizendo assim: você se lembra de um poeta chamado Joia Júnior, muito famoso no nosso meio batista? A irmã que lembra também. Joia Júnior tinha uma poesia, ele falava de tudo que Jesus usou aqui que não era dele. Você lembra? O barquinho, o salão da ceia, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém, né? Os pães que ele multiplicou e os peixes eram do menino. A manjedoura onde ele nasceu, lá na estrebaria, não era dele, nada era dele. E aí Jorge diz assim: a cruz era dele. Ele disse: aí um engano. Ele disse: os peixes, o barco, a sala da mesa, o jumento,
a estrebaria, todas as coisas eram dele a partir da criação, porque ele as fez e ele as formou. Mas a cruz de vergonha, e ele a tomou em meu lugar, e ele se deu por mim. Aleluia! Isso sabe por quê, meu irmão? Para nós sermos para o louvor da sua glória. Glória a Deus. Irmãos amados, querida igreja, as ações de graças visam o despertamento de cada um de nós, como daqueles crentes de Éfeso, para sermos gratos ao Senhor por essa sua graça maravilhosa. Eu não vou me delongar porque já é tarde, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o propósito de Deus restaurado. Ah, irmãos, como isso é mistério de Deus revelado para os salvos. O homem caiu, a terra ficou amaldiçoada, o homem afastado de Deus. Mas Paulo diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. E quando a igreja foi formada, o sopro do Espírito Santo, aquele grande dia de Pentecostes, sabe o que aconteceu? Uma comunidade que desde aquele dia até o glorioso dia do arrebatamento será a noiva do Cordeiro, e haverá um casamento glorioso e um banquete celestial. Louvado seja Deus, porque o mal não tem a última palavra, o pecado não tem a última palavra, o mundo não tem a última palavra. A última palavra está com aquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A Ele, por Ele e para Ele seja glória, agora e para todos sempre.